Bom, obrigado você que já chegou aí no horário, e se depois alguém mais chegar, e eu acredito que chega, a gente vai batendo um papo aí e vai ser muito bom. Tá joia? Pessoal, bom, então é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre a jornada através da muralha, que é o capítulo 6. Nós vamos fazer a primeira parte do capítulo 6. Acho que didaticamente e até pela questão de tempo tem sido bom a gente fazer essa divisão de cada capítulo em 2 encontros. Suelen, bom dia. E a gente vai falando assim, portanto. Então eu quero primeiro... Meu Deus, isso aqui já está começando a abrir o bico. Segura a labirintite aí, gente, que eu vou balançar só um pouquinho. Pronto, acho que agora vai dar tudo certo. Então, nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre a jornada, e hoje nós vamos falar então sobre a jornada através da muralha. O que é a muralha? Nós já vamos falar daqui a pouco. Eu quero apenas retomar um pouquinho, como eu sempre faço, gosto de fazer uma breve revisão do que nós falamos até aqui, ou pelo menos do que nós falamos no último encontro. Nós temos conversado ao longo de cada um dos encontros, né, cada uma das reflexões, sobre o que é o conceito de uma espiritualidade emocionalmente saudável. Ou seja, a gente começa falando, e aí eu gosto muito da ilustração da capa do livro, né, que tem aqui o iceberg submerso, né? Então tem a ponta acima da superfície e a parte de baixo, que é onde, na verdade, o bicho pega. É onde as coisas estão acontecendo na realidade, que é o nosso interior. E aí você pode chamar o seu interior do que fizer mais sentido para você. Em linguagem bíblica, teológica, você pode falar da sua alma, da sua espiritualidade. Em linguagem psicológica, você pode falar do teu subconsciente ou do teu inconsciente. De fato, você entenda como fizer mais sentido para você, tá bom? Mas nós estamos falando da mesma coisa, talvez em linguagens distintas, mas falando daquilo que realmente faz sentido para a gente, que é o que é o nosso interior. Então, nós passamos aí ao longo de várias semanas falando sobre questões de autoconhecimento, questões relacionadas à nossa relação com Deus mesmo, em nosso encontro com Deus, e por que existem certos elementos na nossa vida, na nossa espiritualidade, que são, assim, que fazem muito sentido pra gente, e ao mesmo tempo há outras questões que a gente não consegue entender. Por que há certas coisas que a gente tem dificuldade de lidar? Por que há certas coisas que a gente não consegue ultrapassar, que às vezes a gente quer mudar, quer melhorar e não consegue? E por que há certos elementos, experiências ou vivências que nos afetam diretamente? Ou seja, a gente se sente incomodado, e aí vai uma dica já para você: qualquer coisa que te incomode, o problema está mais relacionado com você do que com essa coisa, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Às vezes tem uma pessoa que é inconveniente, que te incomoda, e de fato ela é inconveniente, esse é o fato, mas mais do que isso, é por que ela te incomoda, né? Por que pega em você? Então, essas coisas mexem com a gente, e é bom que mexa mesmo para que a gente possa ir melhorando a cada dia. Na semana passada, nós encerramos o capítulo 5, chegando à conclusão de que o passado, ou seja, o nosso passado, influencia o nosso presente. E isso faz parte da nossa identidade como um todo. E por outro lado, o presente, ele é ao mesmo tempo uma janela para o passado, ou seja, o que eu estou vivenciando no meu presente hoje, ele é como uma janela para eu olhar para o meu passado e procurar entender e perceber como foi a minha vida até então e como essa minha vida até o presente tem me influenciado no dia de hoje. Agora, qual a conclusão que nós chegamos então no final da nossa reflexão? De que quando nós olhamos para o passado, e nós devemos olhar para o nosso passado, e é importante que a gente olhe para que
nós possamos nos compreender e, se necessário, ressignificar essas experiências para que o nosso presente seja melhor com vistas ao futuro. Ou seja, o que eu estou vivendo hoje é uma construção de tudo aquilo que eu vivenciei até o dia de hoje. Ou seja, meu passado. Tá bom? Com as qualidades, com os defeitos. A gente falou muito, por exemplo, da influência da família. Como que a nossa família, os nossos pais, os nossos avós, eles nos influenciaram para a construção da nossa identidade, do nosso caráter, do nosso comportamento, e etc, etc. E agora, partindo desse entendimento, desse pressuposto, a gente já sabe, olha, eu sou assim. Agora, eu não preciso me conformar com quem eu sou hoje. Não preciso desgostar também, tá bom? Mas é importante a gente conhecer porque quando a gente sabe disso, a gente consegue detectar aquilo que é bom. Então, por exemplo, eu citei algumas coisas relacionadas à minha vida. E aí eu chego à conclusão de que, por exemplo, há certos elementos que eu trago comigo, que são características dos meus pais, que eu gosto disso, que eu acho que são virtudes, que são qualidades. Então eu não quero abrir mão disso. Na verdade, eu quero até valorizar isso, quero reforçar mais ainda. Mas há outros elementos que hoje eu consigo reconhecer com mais maturidade, com mais análise interna e orientação de Deus, que são características que eu não preciso continuar levando. Que eu posso falar, pai, mãe, obrigado, mas agora deixa eu construir a minha identidade sem essas características. Por quê? Porque talvez sejam elementos e características que nesse ponto da minha vida já não me ajudam mais. Tá bom, gente? E aí quando a gente faz toda essa relação e essa reflexão, aí então nós abrimos não apenas uma janela para o passado, mas uma janela para o futuro. Ou seja, na medida em que eu me organizo para ser quem eu sou hoje, de uma maneira melhor, e aí Deus está diretamente relacionado com esse processo, porque é Ele quem nos dá essa orientação, a partir daí, então, o meu futuro ele passa a ser diferente, porque ele é definido a partir das ações e valores que eu começo a experimentar e vivenciar hoje. Ok, gente? Então esse é um resumo do que nós conversamos até então, e especialmente no último encontro que nós tivemos. Então nós vamos seguir hoje, deixa eu só dar um oi aqui para quem eu não dei um oi ainda. Pedro, Simone, bom dia. A Ellen, minha amiga Ellen, bom dia Ellen. Hoje deu, né? Daniela Maciel, Diego, Renato, que também está no Japão, boa noite para você, Renato. E o meu amigo Ronaldo, de Prudente também. Tá frio aí, Ronaldo? Aqui tá gelado ainda. Joia! E aí, conforme o pessoal for entrando, a gente vai dialogando. E aí, gente, nós vamos continuar fazendo como a gente sempre faz, tá bom? Nós vamos conversando, tá frio, né? Bom dia, Ellen. E aí a gente vai conversando e, à medida que for surgindo alguma dúvida, algum comentário, vocês têm liberdade aí para ir também comentando e eu vou falando. Prudente esquenta mais rápido, né? Mas eu acho que aqui vai esquentar também. E aí, se você quiser nos ajudar também para que essa live continue... bom dia, Renato. Para que essa live continue balançando aí. Dani, foi você que perguntou sobre teologia através da Carol. Joia. Bom, eu mandei a resposta para ela. Espero que tenha feito sentido para você depois, tá? Aí se você quiser depois, você pode me mandar um direct aí, a gente bate um papo. Tá legal? E se eu puder te ajudar de alguma forma, vai ser um prazer para mim. Tá bom? Meu amigo Gleison, pastor Gleison, tá aqui pertinho, né? Tá lá no Distrito Federal. Bom dia para você, meu querido Natanael. Bom, gente, muito bom. Então nós vamos seguir. Tá frio aí no DF, meu Gleison. Aqui em São Paulo tá geladinho ainda. O Edson chegando também. Pessoal, só para deixar a live bem posicionada, porque assim a gente manda um direct, avisa o pessoal. Legal, joia. Depois a gente bate um papo então. Então assim,
para que a live continue sendo atualizada para quem nos segue, que às vezes tem alguém que chega um pouco depois, eu sempre peço, se você puder, tem aqui, se você quiser mandar para alguém, você manda aqui na setinha, olha que dedo branco, manda na setinha para alguém que você quiser no direct, a pessoa já entra direto aqui. E se você colocar o coraçãozinho aqui, o algoritmo do Instagram, você sempre vai colocando na fila aqui para as pessoas que seguem, tá bom? Frio, diferente do frio daí. É difícil de explicar, mas é um frio diferente, né? Cada região tem um frio diferente e a gente sente de uma maneira diferente. Não sei como explicar isso. Quando eu morava no sul de Minas, era um frio que doía a cabeça. Era frio de sinusite, sabe aquele frio que o rosto fica todo congelado? Esse é o frio que eu sentia constantemente. Aqui é um frio que eu sinto mais... Eu não sei explicar, mas é um frio mais no peito, assim. Enfim, é diferente. Bom, então vamos lá, gente. Então hoje, capítulo 6, Jornada através da muralha. Então, só para quem chegou agora, retomando, né, ou para quem não está acompanhando a série, a gente está estudando esse livro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do Peter Scazzero. Estamos no capítulo 6. Se você tem o livro, você pode acompanhar comigo. Se você não tem e deseja adquirir, eu recomendo fortemente que você compre, que você adquira, que você ache. Ele tem 2 edições já. A edição antiga, que é a primeira edição, que é a que eu tenho. Eu estudei esse livro pela primeira vez, acho que em 2011 ou 2012. Fez muita diferença na minha vida. Essa é a versão antiga. Essa é a versão atual. Você pode comprar, não está caro, se você encontrar em sebo, também sebo virtual, qualquer uma das 2 edições é a mesma coisa, tá bom? Diego, zero saudades do frio do sul de Minas. Pois é, Diego. Frio de São Paulo é úmido, no sul é seco. Tem essas diferenças aí, né? Então, é isso aí. O Brasil é grande, né? É um continente. Pessoal, então, o tema hoje é a jornada através da muralha. Eu quero ler um texto para a gente iniciar, o texto de Gênesis, capítulo 12. Esse é um texto muito importante para... Esse texto é meio que uma chave hermenêutica para muitos temas da Bíblia, né? E à medida em que a gente lê, você vai entender por quê. Então, muitas vezes a gente retoma esse texto e nesse estudo nós vamos falar sobre ele mais uma vez. Gênesis 12, do 1 até o 9, e você pode encontrar ele aí na sua Bíblia, se você quiser abrir, senão você apenas ouve a leitura e a gente vai seguindo, tá? É o chamado de Abraão. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló, ou melhor, como ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo para o Negueb. Joia! Então, eu disse que esse texto é uma chave hermenêutica para muitos temas da Bíblia, porque esse texto é conhecido como o chamado de Abrão. Abrão ou Abraão, se você quiser. Aqui no texto ele ainda era Abrão, como a sua esposa também era Sarai, e depois de um outro evento,
posterior, Abrão tem mudado o seu nome para Abraão e Sarai tem mudado o seu nome para Sara. Tá bom? O que é importante para nós a respeito desse texto? Esse texto mostra Abrão partindo para uma jornada, e uma longa jornada, direcionada por Deus, e já numa idade avançada, aos 75 anos de idade. Abrão teve que reconhecer a sua vida como uma jornada. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso dentro da proposta aí do nosso estudo da jornada através da muralha. O que é essa tal da muralha que nós estamos falando aqui? A espiritualidade emocionalmente saudável, ela só se torna verdadeiramente saudável e madura quando a gente consegue passar pela dor dessa muralha, ou como os mais antigos chamavam, a noite escura da alma. Aquele momento em que você passa por uma experiência em que você olha para um lado, olha para o outro e fala assim, meu Deus do céu, como é que eu vim parar nisso aqui? Como é que eu vim parar nesse momento emocional, espiritual, momento vivencial, né? E você olha para um lado e não enxerga nada, e olha para o outro lado e você não enxerga uma solução. Essa solução existe, você tem um fio de esperança, mas enquanto você não se depara verdadeiramente com essa esperança, você está nessa jornada escura. E aí então, o autor ele usa também a expressão muralha para dizer o seguinte, olha, você consegue chegar até um ponto na sua maturidade, na sua vivência espiritual, no seu progresso profissional, em diversas áreas da sua vida, só que chega um ponto que você encontra uma barreira e dessa barreira você não consegue passar. E aí quando você bate nessa barreira, dependendo da força que você bate, você se machuca. E aí você sente dor. E ao sentir dor, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente, mas ou você recua, todo dolorido e machucado, e fala, eu não vou bater de novo, porque bater dói. Ou então você vai ter resiliência para bater mais uma vez, empurrar, até que você consiga passar adiante dessa barreira. E na verdade esse é o propósito, esse é o objetivo dessa reflexão agora, que a gente tenha a capacidade, a resiliência e a fé para que a gente possa ultrapassar essa barreira, tá bom? Para que a gente possa entender isso e para que a gente possa caminhar nesse sentido, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a vida cristã, ela precisa ser reconhecida não como uma experiência que a gente, ou um conjunto de pequenas experiências. Por exemplo, a vida cristã ela não pode ser comparada às experiências que você tem quando você vai na igreja. Embora a igreja seja parte disso. Tá? Então, por exemplo, eu vou na igreja domingo, tem lá um sermão abençoado e eu vou ser impactado, desafiado por Deus. Ok, aí passa a semana. Aí no outro domingo eu vou na igreja de novo. Bom, aí era o louvor que estava ungido, abençoado, fez o povo todo chorar. Ok. Aí chega na outra semana, qual vai ser a experiência? Vai um amigo lá que há muito tempo eu não conheço e eu vou conversar e tudo mais. Então assim, a vida cristã, ela não é apenas isso. Embora isso faça parte também, tá? Não menosprezando essas experiências de culto. É só um exemplo. O que eu quero dizer é que a vida cristã ela é uma jornada em que cada dia da nossa vida serve como um ponto a mais ou um passo a mais numa longa caminhada que a gente tem que seguir. Então, a vida cristã ela não acontece da noite para o dia, ela não se resume a um ano de vivência na fé. Lógico que esse ano também faz parte, mas ele faz parte de uma jornada, de uma caminhada. Então, por exemplo, quando nós lemos aqui o texto de Gênesis 12, nós vemos o chamado de Abrão. Abrão, ele morava em Ur, ele já tinha uma vida muito estável. Abrão não era um cara pobre, não era um cara mal resolvido do ponto de vista financeiro, e que tinha uma família, e uma família grande, ali naquele local. No entanto, já era casado, não tinha filhos, e Deus chama ele, olha, tá bom,
já deu, agora você vai para uma outra jornada, por quê? Porque eu vou fazer você pai de uma grande nação. E aí eu disse, então, que esse texto era uma chave hermenêutica para muitas coisas, por quê? Porque Abraão, ele foi chamado para ser pai de uma grande nação, e ele foi o pai da nação de Israel. E ao mesmo tempo, ele foi, portanto, pai de todos os cristãos. Abraão, a descendência de Abraão é a descendência que vai formar o povo judeu. E aí depois, dentro do povo judeu surge Jesus, e todo o cristianismo inicial, o cristianismo primitivo, ele surge também desse povo. Então, espiritualmente, Abraão é pai de todas essas nações. E ainda, vocês sabem, para quem conhece os textos do Antigo Testamento, vocês sabem que Abraão ele teve um filho que não era exatamente planejado conforme aquilo que Deus falou para ele, mas ele teve um outro filho. Um filho antes de Isaac, que foi a descendência dos judeus, que foi Ismael, que foi filho com uma escrava egípcia, Agar, a qual Deus deu promessa também. E, segundo a história das religiões, os muçulmanos, eles acreditam que são descendentes de Ismael. Isso é um contexto histórico e teológico, não é nosso assunto aqui hoje, mas é apenas uma contextualização para você entender que esse foi o tamanho da jornada pela qual Deus chamou Abraão. Ok? Então ele sai da terra dele aos 75 anos de idade, sem filho, para uma jornada onde ele vai esperar ainda por muitos anos, para depois ele ter 2 filhos, para depois ele encontrar um outro local, para depois ele fazer a sua vida de uma maneira totalmente nova, segundo a orientação de Deus. Essa jornada, ela aparece na vida de vários personagens bíblicos. Só para citar alguns, por exemplo, Moisés, ele foi chamado por Deus para uma jornada aos 80 anos de idade. Você conhece a história de Moisés, ele tem 3 períodos de 40 anos. Moisés, ele morre com 120 anos de idade, segundo o relato bíblico. Então, até os 40 anos de idade, ele é um príncipe do Egito, ele vive ali na casa da filha de Faraó, como filho adotivo. Aí ele tem uma desinteligência ali com um soldado egípcio, e ele foge, e ele vai morar no deserto, e ele se casa e fica ali durante 40 anos. E aos 80 anos de idade ele tem uma epifania, um encontro com uma sarça ardente, que era a voz de Deus, e Deus fala para ele, olha, eu tenho propósito para você, você vai voltar lá no Egito para libertar o meu povo. E aí aos 80 anos de idade, ele tem que passar por uma jornada de mais 40 anos ainda, de libertação. A gente vê a história de Jeremias, que muito jovem ainda, nós falamos de 2 personagens já idosos, mas você tem, por exemplo, Jeremias, que foi chamado para ser profeta muito jovem, um garoto ainda, no final da sua adolescência, e ele trabalhou 45 anos como profeta do Senhor no meio de um povo rebelde, de um povo resistente, de um povo teimoso. Nós vemos uma jornada curta, mas muito impactante também, na vida de Jesus e dos seus 12 discípulos, onde Jesus chama os seus discípulos e diz assim, ó, deixem de ser pescadores de peixes para ser pescadores de homens. No caso daqueles que eram pescadores, não eram todos. Mas todos participaram dessa jornada profunda de 3 anos, impactante, dolorosa no final da sua jornada, porque o que acontece quando Jesus é preso? Os discípulos, vazam. Pedro, por exemplo, chega a negar Jesus, de tanto medo que ele tem. E Judas, antes mesmo disso, ele já tinha desistido. Tanto é que ele é ali atribuído a Judas a alcunha de traidor, né? Daquele que entrega o próprio mestre. Ok? Então, o que nós estamos falando aqui com relação a essa jornada, ou da vida cristã como uma jornada, e da vida como um todo como uma jornada? Significa o seguinte, que há um determinado tempo na nossa vida, na nossa caminhada, que a gente tem que entender não como um momento da nossa vida, mas como uma caminhada longa mesmo. Então, viver com Cristo é uma jornada. Viver com Cristo é um chamado para que você tenha um encontro com Ele, e à medida em que você vai caminhando e andando com Deus, você vai numa jornada
que você só vai concluir quando você encerrar a sua vida. Tá bom? Guardadas as devidas proporções, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Com todas as fases de uma maratona. Maratonista entende muito bem isso, né? Eu não sou. Já li a respeito, mas ainda não fui picado pela mosca da maratona, como alguns colegas meus pastores já estão correndo aí, alguns com bastante experiência. Mas você tem fases, você tem a fase em que você está aquecendo, depois você começa a entrar no estado de flow, onde o nível de serotonina está super alto, e aí você está tão concentrado na corrida que você se desliga do resto. Depois chega um momento quando o seu corpo começa a dar sinais de esgotamento, e aí tem toda uma troca de substâncias, de hormônios, de enzimas, e aí você tem que começar a negociar com a sua mente para você conseguir correr mais um tanto, porque o seu pé já está doendo, seus músculos estão doendo, seu pulmão já está estourando, e assim por diante. Ok? Então isso é uma maratona, isso é uma jornada, né, com todas as fases. Quando nós chegamos no momento da jornada em que a gente se depara com a muralha, que a gente se depara com a jornada escura da alma, com um momento doloroso, com um momento muito difícil, nesse momento você começa também a negociar e a tomar algumas decisões. Então, nesse momento, algumas pessoas, para elas a decisão é justamente não tomar decisão. Que não tomar decisão também é uma decisão, viu, gente? É a decisão de não fazer nada. Simplesmente. Então tem muita gente que paralisa nesse momento. E aí não consegue seguir adiante. E esse paralisar pode ser tanto ficar de uma maneira em que você não consegue tomar decisão nenhuma, como também paralisar significa, até aqui eu cheguei, e tá bom aqui. E eu não vou seguir mais adiante. Que aí você pode chamar de se acomodar, ou de estabilizar, ou de ficar na zona de conforto. Depende, entenda você como quiser. Mas o fato é que a pessoa voluntariamente entende que daqui para frente ela não quer mais ir. Seria, por exemplo, o que Abraão poderia falar para Deus. Quando Abraão foi chamado, ele poderia simplesmente dizer assim, ó, Deus, obrigado, agradeço, mas eu já estou com 75 anos. Eu já estou estabilizado, eu já vivi bastante, eu não tive filhos, eu tenho uma esposa bonita, eu tenho uma vida confortável aqui. Para quê? Minha família está toda aqui, não preciso seguir mais adiante. Abraão poderia responder assim para Deus. Ele não respondeu, ele decidiu seguir adiante e ele foi viver o restante da sua jornada. Há muitas pessoas que passam por essa tentação, os discípulos também, quando Jesus chama, eles poderiam simplesmente dizer, eu não quero, tá bom a minha vida, sim, tá boa, eu não alcancei tudo que eu queria, mas também não posso reclamar do que eu tenho, e vamos seguir com essa vida mesmo. Então, muitos cristãos, eles, conscientemente ou não, tomam essa decisão. Vou ficar por aqui e tá bom. Outros tomam uma atitude mais drástica. Quando chegam nesse momento e batem na muralha, desistem. Por quê? Porque às vezes a pancada, a dor, o sofrimento, ele foi tão intenso que a pessoa não consegue mais reorganizar as suas emoções, a sua fé, os seus valores e entra numa crise. E aí, essa desistência pode não ser uma desistência definitiva, tá? Mas por algum tempo a pessoa pode se afastar. E quando eu falo se afastar, usando uma linguagem bem evangelical, vamos dizer assim, a pessoa se afasta da igreja, se afasta de um grupo de cristãos, se afasta da fé, às vezes até nega a Deus por algum tempo, ou nega alguns valores e sinais da graça de Deus, e no popular a gente chama isso de desviar, né? Desviou da fé. Isso pode acontecer também. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os estágios da fé até a chegada da muralha, para que no sábado que vem a gente possa falar como é estar do outro lado da muralha. Tá bom? Gente, até aqui está fazendo sentido, tá tudo bem. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Quer contar algum causo?
Vocês têm liberdade para falar, para perguntar, para comentar, tá bom? Enquanto isso, bebo um gole d'água aqui para a gente seguir. Tudo bem, Edson? Joia? Legal. O que é então, gente, essa muralha? E como é que nós podemos dividir ou entender o encontro na muralha com alguns estágios? Esses estágios que a gente fala aqui podem ser também chamados de etapas, de fases, de momentos da vida, tá bom? Eu estou usando a linguagem do autor aqui, ele escolheu estágio, mas você pode, tudo certo, né, joia? Você pode chamar como quiser. O Diego está fazendo um comentário aqui. Sempre que Deus faz algo grande, Ele pede para as pessoas mudar de lugar físico. Isso tem algum significado especial? Então, Diego, olha só. Não necessariamente isso acontece, tá? Toda vez que Deus quer fazer algo grande, Ele propõe uma mudança. Agora, essa mudança não ocorre necessariamente em um aspecto físico, tá bom? É que a mudança física ou geográfica ela é muito mais visível, tá? Então, por exemplo, Abraão teve que sair da sua terra. Moisés também teve que sair. Agora, por exemplo, Jeremias ele ficou profetizando por 45 anos no mesmo lugar. Então nós temos aí algumas situações, alguns contextos. Agora, é interessante você observar o seguinte, isso tem a ver com o ser humano, né? A gente, quando experimenta uma mudança em qualquer área da nossa vida, não tem como você dissociar uma mudança de outra. Então, às vezes uma coisa é a causa e a outra é efeito, ou o contrário. Então, por exemplo, se você muda de cidade, e aí eu estou respondendo ao Diego, mas serve para todos, né? O Diego já passou por mudança de cidade, como eu já passei por várias mudanças. Você nunca mais é a mesma pessoa. A sua cosmovisão muda, os seus valores mudam, os seus hábitos mudam. No meu caso, no caso da minha família, até o sotaque mudou. Eu tenho um sotaque bem caipira, ou mais ou menos caipira, mas ele não é só caipira de Prudente, ele é caipira de Minas também. Então acontece muito isso. Quando você muda de cidade ou muda de região, você vai para um lugar que tem cultura, valores diferentes. Ok? Então isso transforma a nossa vida também. Agora, muitas vezes a mudança ela não se dá por um elemento geográfico, mas ela se dá por uma mudança de valores. Por exemplo, vou falar de um exemplo concreto meu. Eu me converti no final da adolescência. Só que grande parte das mudanças que eu experimentei na minha fé, elas aconteceram morando na casa da minha mãe. Solteiro ainda. Eu só saí de casa o dia que eu fui fazer faculdade de teologia. Então, é claro que houve um momento que eu tive que mudar por conta da minha história, do meu ministério, mas isso é parte da jornada também. Para alguns, a jornada ela vai ficar geograficamente no mesmo lugar por uma grande parte da sua vida, ou talvez por toda a sua vida, e para outros vai ser necessária uma mudança constante, fisicamente falando também. Mas se eu mudo esteticamente, por exemplo, fisicamente, a minha cabeça muda. Se a minha cabeça muda também, aquilo que está exteriorizado também muda. Ok? Está claro isso, gente? Se eu mudo a minha mente, a minha fé, as minhas emoções, o meu exterior também muda. E se eu mudo o exterior, esse exterior também influencia de alguma maneira para que internamente eu mude. Conversa com uma pessoa que, por exemplo, era muito gorda tal, e de repente ela consegue emagrecer, consegue conquistar um corpo bacana do jeito que ela gostaria. A cabeça dela muda, ela se sente mais valorizada, com mais autoestima. Estou usando isso só como exemplo, tá? Uma menina que queria um cabelo diferente, ela consegue. Mulher gosta muito de mudar de cabelo, né? Pinta cabelo, corta cabelo, estica cabelo. É cabelo liso, é cabelo cacheado. Isso é saudável, viu, gente? A gente brinca, mas isso é saudável. Por quê?
porque é uma oportunidade, uma forma de se sentir bem, né? E por que não? Não é verdade? Então, se isso faz bem, ok. Tá bom? Agora, o Diego, obrigado pela pergunta, porque eu vou até pesquisar um pouquinho mais sobre isso. Eu achei legal, foi uma percepção muito interessante que você teve aí. A Lília falou, o problema é discernir quando é a nossa vontade e quando é a vontade de Deus. Ô Lília, sim e não. O problema é a gente não discernir, tá bom? Agora, como é que eu posso discernir quando é a vontade de Deus e quando é a nossa vontade? Bom, primeiro, você precisa ser honesto consigo mesmo, né? Porque quando eu sou honesto comigo mesmo, eu sei se eu estou forçando a barra ou não. Se é a vontade de Deus ou se é a minha vontade que eu estou querendo dar um jeitinho para Deus, tá? Agora, a Bíblia diz que a paz de Deus é o árbitro do nosso coração. E toda decisão difícil que a gente tem que tomar, a gente tem que buscar a paz de Deus. Mesmo que essa paz de Deus, ela nos leve para algum caminho um pouco mais difícil. Eu vou dar alguns... Eu não vou contar todas as histórias aqui porque não dá tempo, tá bom? Mas eu já tive momentos muito difíceis em que eu tive que tomar uma decisão drástica. Decisão quanto à mudança de igreja, de ter que sair de uma igreja para outra. Eu já saí de igreja que eu estava muito bem. E que, racionalmente falando, não faria sentido eu abrir mão daquele local, daquela igreja, para ir para um outro lugar. Para enfrentar uma situação muito pior. Mas foi um momento de crise em que eu precisava de uma resposta de Deus. E Deus me deu paz, mesmo sabendo que o que eu ia encontrar ali na frente ia ser guerra. Mas é a paz de Deus que excedeu o entendimento. Deus, Ele nos dá paz. A paz do Senhor é o juiz dos nossos corações. Quando Deus nos dá paz, a gente pode seguir em frente. Então, como é que eu vou encontrar essa paz de Deus? Primeiro, busca Deus em oração. Deus fala com a gente em oração. Ele vai falar na tua mente, Ele vai falar nas tuas emoções, Ele vai te dar orientação. Você pode confiar em Deus. E Deus mostra isso também através de outros sinais. Deus se revela na sua criação, Deus se revela por meio da sua palavra, Deus se revela por meio das Escrituras. Então Ele vai trazer elementos que vão confirmar aquilo que você em oração já está buscando. Tá bom? Então, assim, de fato, é um problema a gente discernir, mas se a gente não buscar esse discernimento. Uma vez que a gente busca esse discernimento, a gente encontra. Tá joia? Bom, então, respondidas as perguntas aí, vamos seguindo. Quais são os estágios, ou etapas, ou passos da fé para que a gente chegue até o momento da muralha? Bom, então, na vida, a gente passa por diversos momentos como esse. Então, você vai lá na primeira infância, depois você chega na pré-adolescência, na adolescência, até a idade adulta, e mesmo na idade adulta você tem outros estágios. Então você tem o tempo do solteiro, o tempo da faculdade, o tempo de casado, o tempo dos filhos, depois vem os netos, vem as mudanças, vem a aposentadoria, ou seja, para alguns pode acontecer o divórcio, para outros a viuvez, então são etapas que a gente segue na vida. Joia, Lilian? Tudo bem? Tudo jóia? Então, quando a gente passa por essas etapas, a gente tem que ter a consciência de que a gente não tem como pular nenhuma delas. Então, por exemplo, eu não passo da etapa da primeira infância, de 0 a 6 anos, para a adolescência. Não, eu tenho que ser criança. Eu não passo da adolescência diretamente para a vida madura. Você não tem como queimar etapas. Você pode até pular algumas características dessas etapas. Por exemplo, alguém pode ser mãe adolescente ou pai adolescente. Ok, por quê? Porque biologicamente a gente já está preparado para isso. Ou fisiologicamente. Eu não sei nem se a biologia ela deixa a gente tão preparado assim. Tá? Mas alguns elementos da nossa fisiologia permitem isso. Mas você não vai alcançar a maturidade com 12 anos. Isso é impossível. Uma moça, por exemplo, que fica grávida aos 13, 14 anos de idade, ela vai ser mãe. Mas ela não vai alcançar a maturidade de mãe aos 14 anos de idade, ela vai ter que viver. Tá bom? Então a vida é assim. E na fé, na vivência de fé, também não tem como a gente pular estágio.
Não importa em qual momento da sua vida você teve um encontro com Cristo, se você foi ensinado na palavra de Deus criança, ou se você teve um encontro com Cristo aos 40 anos de idade. Isso não tem muita diferença. Tem diferença no nível cognitivo, no nível de experiência de vida, ok. Mas na experiência da fé você vai ter que correr essa jornada também. Assim como aqueles exemplos que nós citamos de Abraão, de Moisés, de Jeremias, de Jesus, dos discípulos, cada um tem a sua própria jornada. Ok? Então todas as pessoas passam por essa jornada. Seja o cristão anônimo, aquele que talvez você nunca vai ouvir falar dele, seja aquele cristão que se tornou notório na história da igreja e que foi reconhecido ou conhecido como um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Então você pega, por exemplo, a história de Santo Agostinho, que influenciou de uma maneira profunda a vida da igreja, tanto na questão da vida espiritual, de espiritualidade, como no aspecto teológico. Então, por exemplo, todos que estão assistindo essa live aqui, que são de igrejas reformadas, presbiterianas, igrejas reformadas, ou que são de igrejas batistas, ou metodistas, ou de qualquer outra linha, e que tenha uma afinidade com a teologia calvinista, deve a sua teologia a Agostinho. Então, Agostinho ele tem uma noção de graça de Deus que tem muito a ver com aquilo que a gente crê, com que a gente segue hoje. Ok? Agora, o Agostinho ele não nasceu um grande espiritualista. Ele não apareceu da noite para o dia como um grande homem de fé. Ele teve que viver essa jornada. É isso aí. É isso aí, Caetano. Então, é assim que as coisas acontecem. Ele teve que viver a sua própria jornada para chegar até esse ponto. Isso aconteceu com Agostinho, aconteceu com Teresa d'Ávila, aconteceu com Inácio de Loyola, aconteceu com John Wesley, quem é metodista, por exemplo. Né? John Wesley foi um grande pai de espiritualidade, se assim eu posso dizer, né? Foi um grande modelo de espiritualidade, num estágio muito importante da época dos avivamentos, tanto nas Ilhas Britânicas quanto nos Estados Unidos. Então, por mais que John Wesley e seu irmão eles tivessem essa espiritualidade toda e tivessem tido uma criação cristã, etc., mas isso não aconteceu da noite para o dia. Ele teve que viver a sua própria jornada. Quem conhece a história de John Wesley vai ver, por exemplo, que ele passa por muitos embates, por situações de nível eclesiástico. Ele era da Igreja Episcopal Anglicana, Igreja da Inglaterra. Então ele teve suas próprias muralhas também que ele teve que passar adiante. Tá bom? Para quem é católico, por exemplo, você vai ver a história de Madre Teresa de Calcutá. Ela tem também os seus embates e por aí vai. E nós estamos citando esses nomes, por quê? Porque são nomes famosos e conhecidos a respeito da espiritualidade cristã e que, ou por suas falas ou por seus escritos, deixaram essas impressões para a gente. Tá bom, gente? Então, quais são esses estágios? Né? Só para a gente não perder o fio da meada aqui. O primeiro estágio na nossa jornada da espiritualidade é o conhecimento de Deus para uma mudança de vida. Então, lembra lá de João, capítulo 3, quando Jesus ele conversa com Nicodemos, e Nicodemos fala o que é necessário para conhecer o reino de Deus. E aí ele fica naquela dúvida, mas o homem vai ter que entrar no ventre da sua mãe de novo? E aí Jesus diz, não, ele vai ter que nascer de novo na água e no Espírito. E aí lá em João 3,16 ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Você conhece essa história? Não conhece? Pois bem, então esse é o estágio inicial. É quando você tem um encontro com Jesus. Veja, o estágio inicial não é ouvir falar de Deus ou acreditar que Deus existe. Tá? Porque até o diabo acredita que Deus existe. Aliás, teologicamente não é correto falar que Deus existe. Teologicamente é correto a gente falar que Deus é. Porque Deus é eterno. Não é? E existência tem a ver com começo, meio e fim. Eu existo. Eu acho, né? Eu existo porque eu nasci, eu estou aqui e um dia eu vou morrer. Então,
é minha existência. Deus, ele é eterno, ele sempre, desde sempre ele está aí. Mas enfim, eu posso falar que acredito na existência de Deus, eu posso até falar que respeito a Deus, e no entanto, eu posso não ter tido um encontro com Deus. O que é esse encontro com Deus? É nascer de novo em Cristo Jesus. É nascer da água e do Espírito. Ou uma linguagem mais coloquial evangélica, é se converter, é ter uma experiência de conversão. Então por isso que muitas vezes, há muitas pessoas que passam a vida toda reconhecendo a existência de Deus, vivendo naquela dúvida, né? Será que Deus me perdoa? Será que Deus gosta de mim? Aquela pessoa que por via das dúvidas deixa a Bíblia aberta em casa no Salmo 23 para dar uma purificada no lar, e aí fica até amarelada aquela folha, né? Você comprava aquelas Bíblias grandonas, assim, bonitas, né? E deixava numa estante, assim. Nada contra, viu, gente? Mas muitas vezes essa pessoa não tem um encontro com Cristo. É a pergunta que a Dani está fazendo aqui, né? Reconhece Ele como Salvador? Então essa é a questão. Então o conhecimento de Deus como mudança de vida, ele só acontece quando a gente reconhece Jesus como nosso Salvador. A partir daí a gente nasce de novo, espiritualmente falando. Ok? Então aí é que eu sou chamado de nova criatura. Então esse é o primeiro estágio. Tá bom? O segundo estágio é o processo de discipulado. O que é o processo de discipulado? Oi, Dani. Isso. A Dani está perguntando, esse seria o que se chama de início? Basicamente é isso. Não é? Eu tenho um encontro com Cristo. Então, por exemplo, eu aprendi muito sobre Deus, sobre a minha vivência de fé. Quem me conhece sabe que eu fui católico, eu fiz todas as etapas do catolicismo. Eu fui batizado na infância, eu fiz a primeira comunhão com acho que 9, 10 anos de idade. Eu fiz ou um pouquinho mais, não lembro. Fiz a crisma ainda com 11, 12 anos de idade. Fiz os sacramentos lá da confissão. Dos sacramentos da Igreja Católica, eu acho que só não participei do casamento, porque eu me casei protestante, e da extrema-unção, porque eu não cheguei lá ainda, né? Os demais, se eu não estou equivocado, eu acho que eu já passei. O que eu quero dizer com isso? Embora eu tenha passado por todas essas etapas e tenha aprendido, eu aprendi o respeito sobre Deus na Igreja Católica, eu aprendi sobre o conhecimento de Deus, eu aprendi sobre a reverência. Gente, se você vai numa igreja católica hoje e você entra no templo, você vai ver um nível de reverência, não importa como os católicos entendem isso, tá? Porque isso é muito individual. Mas você vai ver um nível de reverência no templo que a gente não encontra na maioria das igrejas protestantes. Por quê? Porque o nosso jeito é mais informal, né? A gente chega na igreja conversando, abraça. Há uma parte dessa informalidade que é gostosa. Você abraça, você conversa. Agora com o Covid está difícil de abraçar, mas se Deus quiser a gente vai voltar a esse tempo. Mas às vezes a gente até... Eu falo isso como pastor. Você vai começar o culto, você tem que falar, irmãos, agora vamos diminuir o volume aqui porque vai começar o prelúdio. Pode ser que a sua igreja não seja assim, mas eu estou falando de uma maneira geral. No catolicismo, não. A pessoa entra em silêncio, porque há uma experiência mais mística no sentido da reverência, tá ok? Não estou falando que isso é melhor ou pior, estou falando que essa é a característica. Então assim, eu vim com essa bagagem. No entanto, essa bagagem, ela foi importante, mas ela não foi determinante para que eu começasse uma nova vida com Deus. Porque essa nova vida com Deus, ela só acontece de fato quando a gente toma uma decisão consciente e também emocional e espiritual de assumir Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É só a partir desse momento que a gente se torna nova criatura. E eu vou falar pela minha experiência, você tem a sua. Quando eu tomei a decisão por Cristo, recebi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e aí essa decisão, você pode ser arminiano ou calvinista, não vou entrar nesse mérito, eu só estou dizendo o fato. Tomei a decisão por Cristo. Isso não foi só racional. Isso invadiu todas as áreas da minha vida. Foi um impacto emocional,
foi um impacto espiritual, foi um impacto existencial, mudou tudo. Mudou completamente. Eu saí da igreja à noite de um jeito, e ainda quando eu saí da igreja eu estava de outro jeito. E quando eu acordei de outro jeito, minha vida era diferente. Então não dá para explicar racionalmente. Isso acontece, e é assim. Tá bom, Dani? Então, respondendo essa pergunta, é isso mesmo. É o conhecimento de Deus como mudança de vida. Porque até então eu conhecia Deus. E eu não... Bom, vamos ficar por aqui porque eu não quero abrir uma polêmica aqui, tá bom? Senão eu preciso de tempo para explicar e nós não vamos ter todo esse tempo. Mas começa com a conversão, tá bom? E ela vai e segue e continua com esse relacionamento inicial com Deus. A segunda etapa, então, é o discipulado. A gente começa a aprender sobre Deus, sobre a palavra de Deus, a Bíblia, sobre as doutrinas as quais a gente aprende e segue, e quando a gente começa a fazer parte de uma igreja. O que são essas doutrinas, gente? Olha, você sabe que não há um consenso sobre todos os aspectos do que é ser igreja. Então, há alguns elementos que a gente é meio que consensual. Né? Preciso tomar uma decisão por Cristo, Jesus Cristo é meu Salvador, Jesus Cristo nasceu de Maria, nós cremos na Trindade. Então, há alguns elementos que você vai conversar com o católico, com o batista, com o assembleiano, com o presbiteriano, isso não vai mudar. É consenso. Agora, há outras doutrinas que elas são mais particulares, dependendo da compreensão de cada igreja, ou de cada ramo da igreja, vamos dizer assim. Então, por exemplo, no catolicismo você vai ter um catolicismo mais ortodoxo lá no Oriente, que vai dar valor para outros aspectos, enquanto o catolicismo romano vai pensar de uma outra forma. Dentro do protestantismo a gente tem diversas linhas. Então, por exemplo, em uma linha mais calvinista, que aí você vai pegar os presbiterianos, boa parte dos batistas, e outras linhas aí, em que você vai entender a salvação muito mais pelo aspecto da graça e de uma graça irresistível, vamos dizer assim, enquanto que outras linhas vão ser mais arminianas e vão entender que o homem participa muito dessa decisão. Você vai encontrar linhas mais pentecostais, que vão valorizar muito mais as experiências com o Espírito Santo, experiências que eu estou dizendo, experiências sobrenaturais do Espírito Santo. Em outras linhas você vai encontrar isso de uma forma muito mais discreta, e mesmo dentro do presbiterianismo você vai ver divergência entre isso. Por exemplo, eu sou pastor presbiteriano independente. Na IPI a gente não tem dificuldade de falar sobre os dons do Espírito, sobre aspectos que são muito mais características de igrejas pentecostais, vamos dizer assim. No entanto, a gente não é igual aos pentecostais, pelo menos na nossa vivência. Isso não quer dizer que a gente é melhor nem pior, tá bom? E nem que os pentecostais são melhores ou piores, são diferenças. O que são essas diferenças? São as doutrinas. São as formas como nós entendemos aspectos da nossa fé que nos formam como igreja. Então isso a gente vai aprender no discipulado, é o estágio 2. Você vai aprender sobre Deus, sobre salvação, sobre confissão de pecado, sobre o que é fazer parte de uma igreja local, sobre as doutrinas que são particulares da sua igreja. Então a sua igreja não é igual à minha, ou é parecida com a minha, e ela não é melhor que a minha e não é pior. É a sua igreja local, é onde Deus te abençoa, é onde Deus leva você para que você leve a sua família para congregar, e está ótimo. E louvado seja Deus pela sua igreja. Tá bom? Esse é o segundo passo. Qual é o terceiro estágio? O terceiro estágio é a vida ativa. Bom, então no estágio 1 você se encontrou com Cristo, você aprendeu sobre o que é a fé em Cristo. No estágio 2 você começa a desenvolver e aprender cada vez mais, você faz parte de uma igreja local, e aí então a sua vida vai seguindo. No terceiro estágio você já chegou a um ponto, nós, né, genericamente, em que nós participamos de uma vida ativa com Cristo e com a igreja. Nesse estágio, nós nos envolvemos com a obra de Deus, em diversas áreas. Ministério, atividades, responsabilidades, uso dos dons. Então,
é a vida espiritual adulta, mesmo que você tenha 15 anos de idade. É a vida espiritual. É onde você vai exercer os seus dons. É onde você vai exercer ministério. Você vai colaborar em alguma área, você vai liderar alguma área, você vai ser um oficial da igreja, você vai ter uma vocação específica. Enfim, você entende o que eu estou falando. Esse é o estágio da vida ativa. Esse estágio dura por toda boa parte da vida. A Dani, graça, favor imerecido, graça é de graça, ou seja, você já tem, foi dado a você, mas por outro lado, se você não aceita o autor da graça, você não reconhece como Salvador. É isso aí. É isso aí. Né? Se você não reconhece, como é que você pode seguir adiante? Não é mesmo? Gente, deixa eu só fazer um pause aqui e nós vamos continuar no estágio 3. Como normalmente acontece no sábado, a gente estoura 1 hora. A gente vai para 1h15, 1h30 mais ou menos de reflexão. Daqui a pouquinho, o Instagram vai encerrar 1 hora de reflexão. Tá? Vocês continuam comigo, eu encerro essa live, a gente começa outra só para terminar, e aí a gente avança mais um pouquinho. Tudo bem, gente? Que aí eu encerro essa aqui e começo outra. E aí a gente avança um pouquinho mais. Pode ser? Dá um joinha aí, vê se você pode, um ok, qualquer coisa, para a gente seguir. Pode ser? Pedro, respondo na próxima live, tá bom? Aqui ele já está encerrando. E aí você faz a pergunta de novo, tudo bem? Estamos indo lá para a segunda, espero vocês. Beijão!